Vamos começar agora a parte que mostramos como realizar filtros nos nossos logs de eventos, através do PM4Py. Chamo a atenção para o fato de que os objetos que são utilizados para filtrar data frames são diferentes dos objetos utilizados para filtrar logs de eventos, apesar de terem nomes parecidos e com métodos de nomes parecidos, mas são diferentes e utilizam parâmetros diferentes. Vamos importar novamente o nosso arquivo .chess e vamos converter também ele para um objeto do tipo DataFrame. Tá? Chamo a atenção para que esse log de eventos que vamos trabalhar tem 6 traces. O primeiro filtro que vamos ver é o filtro por tempo. O filtro por tempo pode selecionar apenas traces que estão contidos em determinado intervalo ou que têm interseções com o intervalo. Também existem métodos que permitem filtrar eventos que estão contidos dentro de um intervalo. Todos os exemplos que vamos fazer nesse vídeo, eles são aplicáveis para objetos do tipo EventLog e DataFrame. E estão descritos aqui as formas de fazer tanto para o objeto EventLog quanto para o objeto DataFrame. Mas no vídeo vamos mostrar a execução apenas para o objeto EventLog. O primeiro filtro, vamos pegar todos os traces contidos em um intervalo. No caso aqui, todos os traces cujas todas as atividades estão entre o dia 30/12/2010 e o dia 7/1/2011. Se vocês lembram bem, o nosso log completo possuía 6 traces, mas apenas um dele está totalmente contido nesse intervalo de data que informamos. Aqui temos a descrição de como realizar esse mesmo exemplo para o objeto do tipo DataFrame. Note que, conforme foi alertado anteriormente, a chamada do método FilterTracesContained é diferente para o objeto do tipo DataFrame. Ele requer a especificação de alguns parâmetros. No caso aqui, estamos informando explicitamente qual é o identificador do trace e qual é o nosso campo que contém timestamp. Outro filtro de tempo possível a ser realizado no nosso log de eventos é filtrar os traces que têm interseção com o intervalo de datas informado. Nesse caso, apenas 3 traces foram identificados. Diferente do exemplo anterior, esses traces não estão totalmente contidos no intervalo, mas tem eventos que têm interseção com esse intervalo. Mais uma vez, a aplicação desse mesmo exemplo no objeto DataFrame. Podemos ainda filtrar eventos que estão contidos em determinado intervalo. Vamos ver. Mais uma vez, apenas 3 traces foram retornados que possuem eventos nas datas passadas como parâmetro, mas notem que agora apenas os eventos que estão neste intervalo de datas foram retornados. O PM4Py também nos permite realizar filtros pela performance de um caso, ou seja, a duração de um trace. Nesse caso aqui, nós vamos tentar filtrar no nosso log de eventos todos os traces que têm a duração entre 1 e 10 dias. Atenção! O intervalo de duração desejado deve ser informado em segundos. 1 dia, 10 dias. Se vocês lembram bem, nosso log completo tem 6 traces, mas apenas 4 deles foram executados dentro de um intervalo de 10 dias. Vamos falar agora sobre filtros por atividades, iniciando pelo filtro por atividade inicial, que nos permite filtrar traces informando uma lista de atividades de início dos traces desejados. Esse primeiro bloco aqui, nós vamos listar as atividades de início disponíveis no nosso log de eventos. O log chess que estávamos trabalhando no momento só tem uma atividade de início possível. Então, só para esse exemplo, vamos pegar o nosso log em CSV, que tem 3 atividades de início possível. Vamos filtrar os traces que iniciam por documentação de requisitos funcionais e realizar a estimativa em PF ou UST. O nosso log em CSV ele possui 3 traces, mas apenas 2 deles iniciam com a lista de atividades iniciais que passamos. Existe uma maneira de filtrar automaticamente traces por sua atividade inicial, onde um fator de decréscimo é utilizado. Esse é um método utilizado em outras formas de filtro no PM4Py. Consideramos a tabela abaixo, que descreve uma atividade em um log de eventos fictício e seu número de ocorrências. Podemos atribuir um valor para o fator de decréscimo, por exemplo 0,6.
mantemos a atividade mais frequente, em seguida dividimos o valor do número de ocorrências da segunda atividade mais frequente pelo número de ocorrências da atividade mais frequente. De acordo com nossa tabela de exemplo, teríamos 700 dividido por 1000, 0,7. Considerando que 0,7 é maior do que o nosso fator de decréscimo, então a atividade B seria mantida como uma atividade inicial possível. No passo seguinte, pegamos a próxima atividade mais frequente e aplicamos a mesma lógica, dividindo pelo número de ocorrências da segunda atividade mais frequente. Na tabela de exemplo, teríamos 300 divididos por 700. Considerando que 0,43 é menor do que o nosso fator de decréscimo, a atividade C não seria considerada uma atividade inicial possível e o método pararia aqui. Aqui temos o exemplo de como aplicar o filtro automático para atividades de início. É preciso passar o parâmetro informando o fator de decréscimo que desejamos utilizar. Como no nosso log chess temos 6 traces que todos iniciam pela mesma atividade, todos os traces são retornados no nosso exemplo. O PM4Py também nos permite filtrar os logs de evento pela atividade final de um trace. Assim como o filtro por atividade inicial, existem duas formas de fazer o filtro por atividade final: através de uma lista de atividades ou automaticamente através de um fator de decréscimo. Nessa primeira célula, vamos identificar quais as atividades que aparecem terminando traces em nosso log de eventos. Temos duas atividades, sendo que 3 traces terminam com cada. Vamos fazer o filtro agora por uma delas. Relembrando, nosso log completo possui 6 traces, mas 3 deles terminam com uma atividade que nós passamos como parâmetro. Aqui vemos também a opção de realizar o filtro utilizando o fator de decréscimo. Nesse caso, com o fator de decréscimo 0,6, todos os traces foram retornados. Em seguida, vamos ver como realizar filtros por variantes no nosso log de eventos. Variantes são casos que compartilham a mesma perspectiva de fluxo de controle, ou seja, são traces que têm o mesmo conjunto de atividades na mesma ordem. Mostraremos abaixo primeiro como obter a lista de variantes no nosso log de eventos. Essa célula aqui faz essa listagem. É possível também querer saber quantas vezes cada variante ocorre em nosso log de eventos. Essa célula aqui mostra como fazer isso. Nós temos um log de eventos com 6 traces e temos 6 variantes, ou seja, cada variante acontece em apenas um trace. Agora, vamos ver como realizar um filtro por essas variantes. Estamos passando aqui na nossa lista de variantes, 2 variantes possíveis no nosso log. Temos um log filtrado com apenas 2 traces que executam essas variantes. O filtro de variantes também pode excluir as variantes da lista, bastando apenas adicionar esse parâmetro aqui. Temos agora um log filtrado com 4 traces que não possuem essa variante. É possível também realizar um filtro automático utilizando o fator de decréscimo que já discutimos. Considerando que cada variante ocorre em um trace, todos os traces são retornados para esse filtro. Por fim, podemos realizar um filtro de variantes por porcentagem, passando como parâmetro o percentual de variantes que vão ser mantidas. O percentual deve ser um número entre 0, onde apenas a variante mais frequente é mantida, e 1, onde todas as variantes são mantidas. No momento da elaboração desse material, esse método não está implementado para objetos do tipo DataFrame. Mais uma vez, como todas as variantes ocorrem o mesmo número de vezes, todos os traces são retornados. O PM4Py nos permite também realizar filtro pelos atributos contidos no log de eventos. Os filtros por atributos nos permitem manter casos que contêm pelo menos um evento com um dos atributos do filtro, remover casos que contêm um evento com um dos atributos do filtro, manter eventos removendo os demais do trace que possuem um dos atributos do filtro, e remover eventos mantendo os demais do trace que possuem um dos atributos do filtro. Um exemplo comum de atributo que pode ser utilizado é o recurso que realiza determinada atividade.
normalmente mapeado no atributo org_resource, ou a descrição da atividade, normalmente mapeada no atributo concept_name. O trecho de código abaixo lista os recursos e as atividades presentes no nosso log de eventos. E agora vamos realizar os filtros por atributos. O primeiro deles é filtrar os traces que contêm eventos com atributos da lista. Filtramos aqui pelo recurso su e temos 2 traces que possuem pelo menos um evento executado por esse recurso. Em seguida, vamos filtrar por traces que não contêm o evento da lista. Vamos utilizar o recurso shun e 3 traces não têm atividades executadas pelo recurso shun. Em seguida, vamos fazer filtros agora de eventos. Tá? Vamos listar todos os eventos que possuem o atributo passado na lista. No caso shun, existem 3 traces e, no caso aqui, como estamos vendo, 3 atividades executadas pelo recurso shun. Da mesma forma, podemos fazer o filtro exclusivo. Vamos pegar todos os eventos que não foram executados por Sarah, Mike e Ellen. Temos 5 traces, pegando as atividades que não foram executadas por aqueles elementos da lista. Mais uma vez, podemos aplicar um filtro automático utilizando o fator de decréscimo, também por atributo. Mais uma vez, ele está retornando todos os traces do nosso log de eventos. Ainda é possível realizar filtros por atributos numéricos. O filtro de atributos numéricos funciona similar ao filtro por atributos que nós já vimos. No entanto, aqui é possível informar um intervalo para a realização da filtragem. No código de exemplo, nós estamos mostrando como realizar filtro por casos que possuem o atributo no intervalo desejado, eventos que possuem atributo no intervalo desejado, e também como realizar uma combinação de filtros, fazendo o filtro numérico no intervalo desejado, cujo recurso a executar tenha sido especificado. Aqui temos os nossos logs filtrados. Com isso, nós encerramos essa série de vídeos introdutórios à mineração de processos e ao PM4Py. Obrigado pela atenção.